É a igreja dos sem igreja. Pessoas que estão afastadas por causa de abusos, que sofreram por liderança, por desvios, por um mau discipulado. E essas pessoas estão afastadas dessa presença e da casa de Deus. Discipulado é eu poder contar com o meu irmão. Discipulado é eu poder estar perto do meu irmão, contar minhas alegrias, tomar puxões de orelha. O puxão de orelha faz parte do discipulado, faz parte da vida. Aprendemos juntos sobre a Bíblia. Nós temos caminhado aí com alguns irmãos, na verdade 4 irmãos, e a gente quinzenalmente senta, ora, e a gente está junto lendo a Bíblia toda, mas a gente se cobra, né? Lá pelo grupo e quando senta junto. E a gente vai caminhando junto, e a gente vai ali desfrutando as alegrias, desfrutando as tristezas, orando um pelo outro. Porque fazer discípulo foi o que Jesus mandou para nós como ordem. Mateus 28, verso 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É interessante que uma ordem dada por Jesus não foi para que a igreja simplesmente fosse e pregasse, mas que fizessem discípulos. Discípulos é aquele que parece com Jesus. Ele não diz para a igreja, olha, façam bastante festa, façam bastante eventos. Aí façam discípulos, ensinando-os, orientando-os, batizando-os. Fazer discípulos não é simplesmente estudar um livro. Por muito tempo a gente achou que discipulado era pegar uma revistinha e ali sentar por 3 meses numa sala e fez discipulado. Fazer discípulos é ter vida na vida. Discipulado é eu me preocupar com aquela pessoa a qual eu tenho andado. É ligar para ela durante a semana e perguntar como você está. É sentir falta dela quando ela não está na igreja. Alguns domingos a gente tem usado a garagem, tem enchido e os líderes chegam e pastor, que bom, a igreja tem enchido, mas eu senti falta de alguns. Discipulado é isso, a gente se preocupar. É sentir a dor do outro. Jesus fez isso. Tanto que ele foi para a cruz. Porque ele amou os seus discípulos, ele amou você. Fazer discípulos começa já no evangelismo. Porque quando eu quero ensinar de Jesus para alguém, eu quero que ela ande comigo. E Tiago, ele vai terminando a sua carta, justamente tratando desse assunto, talvez lembrando lá de Mateus 28, lembrando o dia que Jesus ressuscitou, apareceu para eles e disse, olha, vão e façam discípulos. Lembrando que Tiago está escrevendo para uma igreja, que não é uma carta dirigida a uma única igreja, mas é uma carta dirigida à igreja que está dispersa, a igreja ela está espalhada devido àquela perseguição de Atos capítulo 6 e 7, quando Estevão morre. E ele está lembrando, olha, vão lá, façam pessoas reconhecedoras de Jesus, mas que elas sejam realmente discípulas de Jesus. E o que é discipulado? O que Tiago ensina? Discipulado para a gente é vida na vida. Discipulado é eu carregar as cargas do outro também. Olha o que diz o verso 16 aí. Vamos reler. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É interessante que quando dá a confissão, é uma terapia divina. Porque aí eu confesso, o Senhor me perdoa e Ele me reconcilia. A oração não é somente para pastor, não é somente para o líder da célula, do pequeno grupo. A oração, ela é direcionada não somente para os enfermos. A oração não é direcionada somente para os meus pedidos, mas a oração, como nós vimos semana passada, é um privilégio. Se existe um privilégio que podemos ter é conversar com Deus. Eu não tenho livre acesso ao prefeito da cidade.
eu tenho que marcar a hora. Que imagine também, se ele fosse receber todo mundo sem marcar a hora, aquilo vai ser uma bagunça. Eu tenho que marcar a hora. Eu não tenho livre acesso ao presidente. Eu tenho que marcar a hora. Algumas empresas eu não tenho livre acesso ao presidente da empresa. Eu tenho que marcar a hora. Mas com Deus, qualquer hora é hora marcada. Com Deus eu posso chegar com ele, perto dele, qualquer hora. A qualquer hora eu posso entrar no meu quarto, fechar a minha porta e falar, Senhor, dá para a gente conversar? E se a gente ficar um pouquinho quieto para ouvir Deus responder, ele vai falar assim, eu já estava aqui te esperando. Quando a gente trata de discipulado, e falar de confissão, como o Tiago está dizendo, é que eu posso chegar diante de Deus e abrir meu coração para Ele, sem ser recriminado, sem levar puxões de orelha desnecessários. Ele vai dizer, olha, eu já estava aqui te esperando, eu já sabia. E Ele te ouve. E Tiago vai dizer, olha, confesse uns aos outros. Confesse as suas culpas. Porque confissão traz alívio para o coração. Você já viveu aquele momento que você está angustiado, doido para contar alguma coisa, mas não sabe para quem conta? E teu coração está ali apertado, e quando você conta, nossa, que alívio. Tiraram 5 toneladas das tuas costas. Quando você está ali, precisando abrir coração, e alguém senta e te ouve, e você não dá uma palavra, mas você só ouviu. Lá em 1 João, na carta de João, na primeira carta, verso 9, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão não é eu entrar num lugar e confessar para um sacerdote, mas é confessar para Deus. Mas Tiago também vai dizer que eu posso confessar para os meus irmãos. E aí não é para salvação, mas é para que eu possa ter ajuda e ser curado. Porque quando eu abro o coração, eu sei que alguém vai abrir e vai orar por mim. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, ele dá uma orientação para quem vai ouvir. Ele vai dizer para quem vai ouvir o pecado de outro e vai ajudar, que a gente precisa tomar o cuidado para que a gente não se ache superior. Porque já sentiu aquele momento em que o cara pisa na bola, que a gente fala, sabia. Eu nunca fiz isso. Fez pior, né? Porque está julgando o cara. Mas Paulo diz o seguinte, olha, você toma cuidado, porque você está de pé, mas você pode cair. Você está de pé, mas você pode dar uma escorregada. Ele diz, ó, cuide-se, porém, por cada um, para que não seja tentado. A tradução da Bíblia Viva, falando desse versículo, diz, guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Cuidado. Cuidado. Como igreja, a gente precisa estar disposto a carregar o fardo do outro. A gente precisa estar disposto a ajudar o irmão, dar auxílio, dar o ombro. E não dar de ombro. Mas dar o ombro para ele chorar. Dar o ombro para ele aliviar as suas cargas, chorar à vontade, se for preciso. Infelizmente, as pessoas, devido ao seu orgulho, elas não se abrem, mas ficam sofrendo. Às vezes também não é orgulho, mas é medo de abrir o coração e em determinado momento, a torcida do Flamengo e Corinthians está sabendo de tudo que aconteceu, porque a pessoa a qual ela falou e abriu o coração não soube guardar os segredos. Quando nós começamos a ajudar uns aos outros, a igreja ela começa a ficar mais leve. As pessoas começam a caminhar sem peso, sem culpa. E nós começamos a ver um ambiente de confiança, onde o roto fala do rasgado, o rasgado fala do roto e ninguém se magoa. Onde as pessoas se entendem. Onde nós entendemos que somos seres humanos em construção. Ele está em obra.
Certa vez eu ouvi um pastor falando que cada cristão deveria andar com uma camisa escrito em obras. A Bíblia ela é cheia de versículos, eu não vou ler todos eles, que fala sobre orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, edificar os outros, dar honra aos outros, ser hospitaleiros, sem murmuração. E diversos versículos que falam que eu preciso me preocupar com o outro, sentir a dor do outro, carregar o fardo do outro. A lei de Cristo foi bem clara. Ame a Deus e ame ao próximo. Cristo deixou uma marca para os cristãos chamada amor. É isso que Tiago está falando aqui no encerramento da sua carta. Ame. A igreja é a comunidade do amor. A igreja precisa ser a comunidade do socorro. A igreja ela precisa ser a comunidade terapêutica e diaconal, ou seja, a comunidade de serviço. A igreja ela é constituída de pessoas falhas, regeneradas por Cristo, sim, mas que estão procurando a luz da Bíblia e mover do Espírito Santo a cada dia mais melhorar e assim serem discípulos de Jesus. Assim é a IBG. Uma igreja que está procurando ser parecida com Jesus. E que de vez em quando tropeça aqui e ali. E a gente se conserta, e a gente segue caminho. Um dá a mão ao outro. Quer ver um exemplo? Quem aqui, que depois que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nunca deu uma tropeçada? Nunca deu uma vacilada? A gente vacila, sim. Mas Tiago fala o seguinte, olha, carreguem as cargas uns dos outros. A gente já foi liberto do pecado, o pecado de Adão. Mas de vez em quando a carne, ela, aquele velho homem que não morre, você se irrita com a esposa, se irrita com o marido, se irrita com o filho, se irrita no trânsito, se irrita com o chefe, se irrita. Mas a gente pede perdão para Deus. Tiago vai ensinar para a gente esse primeiro momento, que as nossas fraquezas, as nossas quedas, elas precisam de pessoas para nos dar a mão. Por isso ele diz, confessai os pecados uns aos outros, para que haja cura. Mas ele diz que o discipulado é restauração aos feridos. Como eu disse, a maior igreja que cresce, possivelmente não só no Brasil, mas no mundo, é a dos sem igreja. Daqueles que foram afastados. Mas o verso 19 diz assim, irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, Tiago diz o seguinte, olha, o cara está se desviando, vai até ele, invista na vida dele. Isso me faz pensar nessa questão de restauração no soldado na guerra, que quando vê o companheiro soldado ferido, ele joga no ombro e até que tenha segurança, ele não desiste dele e leva até num lugar seguro. E o nosso lugar seguro é aos pés de Jesus. O nosso lugar seguro é aos pés do Senhor. Não existe outro lugar que nos dê mais segurança do que aos pés do Senhor. Mas em alguns momentos, quando a gente está ferido, é necessário que alguém nos dê a mão para levar até esse lugar. Quando o Tiago vai usar o termo desviar, isso significa ali estar andando à toa. Ou seja, uma ideia de afastamento gradativo. O que é isso? A pessoa vai se afastando aos poucos. Já não vem todo domingo, já não vai toda quarta ou quinta no pequeno grupo, lá na célula. Aí ele vem um domingo, falta 3, daqui a pouco falta 4, daqui a pouco vem daqui a 6 meses. No grupo, no pequeno grupo durante a semana, quando vai, e o líder liga quase a semana toda, e aí você encontra com a pessoa e ela diz assim, pastor, não se preocupe,
eu não me afastei do Senhor, eu estou orando e lendo a Bíblia. Desculpe a minha franqueza, mas eu tenho lá minhas dúvidas. E te explico por quê. Porque se eu não tenho comunhão com o corpo, eu posso não ter comunhão com a cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo dele. E é difícil eu não ter comunhão com o corpo e querer ter comunhão com a cabeça. E Tiago vai dizendo, olha, invista nessas pessoas. Porque daqui a pouco essa distância gradativa vai ser maior. Isso é por causa de uma decadência espiritual, porque a gente começa a se envolver com tanta coisa. E às vezes a gente não entende muito bem o que é evangelho, o que é quem é Cristo. E a gente vai se envolvendo, e a gente vai se envolvendo, e a gente vai se afastando. Porque eu quero viver também minha vida. Semana que vem nós vamos começar uma nova série sobre o tema felicidade. E ali a gente vai tratar sobre isso. O que é felicidade para você? A gente vai começar amanhã e vai terminar dia 11 de dezembro. Porque a gente confunde o que é felicidade, o que é contentamento, e a gente vai se afastando. E quando vê, eu estou longe de Cristo. E acho que eu estou tendo comunhão com Ele. E as influências em volta vão aumentando. E a gente vai deixando. Alguns começam a se afastar porque a pessoa foi ofendida por alguém. Mas a gente não vai lá e procura a pessoa para resolver o problema. Isso é bíblico, Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Eu não procuro a pessoa, ela me ofendeu, eu fico ali remoendo. Mas eu não procuro ela. Aí a pessoa ainda te cumprimenta, você ela pergunta, tá tudo bem, meu irmão? Tá. Mas lá por dentro assim, tá. Aí pecou. Aí vai deixando de vir à igreja por causa da pessoa. E eu tenho aprendido que quem deixa de vir à igreja por causa das pessoas nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Eu tenho um problema espiritual. E aí eu preciso rever a minha conversão e rever a minha vida com Cristo. Outros vão deixando por causa do trabalho. E outros vão deixando de ser por causa do seu orgulho. Mas o Senhor nos ensina a restauração. Eu gosto muito da história de Pedro com Jesus. Porque Pedro, se teve alguém que teve um investimento pesado da parte de Jesus, foi Pedro. Pedro era o cara que ao mesmo tempo disse, tu és o Cristo. Daqui a pouco ele ouve de Jesus, para trás de mim, Satanás, porque ele fala uma bobagem. Pedro, ao mesmo tempo que diz, não, o senhor não vai ser preso, eu vou te defender, daqui a pouco nega 3 vezes. Mas Jesus nunca abriu mão de Pedro. No capítulo 21 de João, está lá Jesus, depois de ressuscitado, indo até Pedro. E restaurando Pedro. Sabe o que isso me ensina? É que para Deus, para Jesus, a tua vida é tão importante que Ele não abre mão de você. Sabe o que isso também me ensina? Que nós, como igreja, as vidas são tão importantes que não dá para abrir mão. Às vezes as pessoas abrem mão delas mesmas e da convivência. E às vezes, até por uma questão administrativa, e é necessário, elas são até desligadas, mas elas continuam sendo procuradas. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz assim, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Irmãos, não tem coisa melhor do que quando você vai conversar com uma pessoa que está para baixo, que foi machucada pela vida, e você senta com ela, e você diga, conte comigo. E ela levanta lá a outra. Nós temos experimentado isso nos pequenos grupos durante a semana, lá nas células, na quarta e na quinta. As pessoas estão chegando e estão vendo isso. Não deixa de ir na célula, não deixa de ir lá no pequeno grupo. Você só tem a ganhar. Mas Tiago, por fim, também me ensina que o discipulado é confessar a tentação. Porque confessar a tentação é melhor do que confessar o pecado.
Verso 20 diz o seguinte: saibam que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É melhor você procurar uma pessoa e dizer: olha, eu estou com um problema em determinada área, uma tentação. E o que é tentação? Tentação é os nossos desejos que desagradam, que ofendem a Deus e que às vezes a gente não consegue controlar. Quando a gente fala em tentação, vem logo na cabeça essa questão sexual, mas tentação pode ser a fofoca, tentação pode ser todo mês estourar o cartão de crédito, você não consegue controlar as compras. Tentação pode ser muita coisa. É aquilo que você não controla. E que está lá, aquelas paixões que estão dentro de você. E aí você procura alguém e confessa, e essa pessoa vai orar por você, durante a semana ela liga. E aí, como é que foi até agora? Conseguiu segurar aí? Está difícil. E a pessoa ora com você, vai até a sua casa, te chama para comer lá no restaurante, te chama para comer um cafezinho da tarde, e você ali ora com ela. Quando a gente faz o nosso RD é relacionamento discipulador. É vida na vida. Tem uma perguntinha que aqueles que a gente senta e conversa, eles gostam. Você conseguiu controlar a tentação essa semana? Porque a gente sempre fala, é melhor você confessar a tentação do que depois ter que confessar o pecado. Uma restauração mais demorada. E dependendo do pecado é complicado. Nós temos essa dificuldade. Discipulado é vida na vida. Porque onde não há confissão de pecados, não há purificação. Não há reconciliação, não há restauração. Ser discipulador, estar com vida na vida, não é jogar debaixo do tapete a sujeira, mas é tirar a pessoa da sujeira. Porque ela está lá, chateada, para baixo. Me lembro de uma história de um pastor, que ele falando da sua igreja, na questão do discipulado, e havia um irmão muito arredio a ficar conversando sobre sua vida para alguém. Mas teve um dia que não teve jeito, ele teve que abrir o coração e arrumou alguém para andar com ele, vida na vida. Perdão. E na hora que ele sentou com o discipulador, depois de ganhar a confiança dele, ele contou que toda viagem que ele fazia, ele viajava muito. Passava dias e dias fora de casa. E em cada viagem ele traía a esposa. Chegava na igreja, chorava, se arrependia. Mas era viajar de novo, traía a esposa. Aí você vai pensar assim, esse cara é um sem vergonha. Boba essa mulher. Não, esse cara era um cara doente que precisava de cura. E quanto à história esse pastor contando a história, ele disse o seguinte, que na hora que ele começou a abrir o coração dele para o discipulador começou a orar com ele. E em cada viagem que ele fazia, todo dia ele ligava para o irmão. Lembrando, cuide da sua vida. Ele teve o casamento restaurado. Esse irmão começou um pequeno grupo na sua casa. Obrigado, meu irmão. Agora é 3 horas falando. Ele teve o casamento restaurado, começou um pequeno grupo na sua casa. Um belo dia ele convida o pastor para uma confraternização do pequeno grupo. Tinha mais de 30 pessoas naquela casa. E ele disse, pastor, todos esses aqui, ou ele traiu a esposa, ou ela traiu o esposo. Todos eles foram restaurados. E todos eles estão servindo a Jesus. Todos eles foram curados. A história dele serviu para curar outros. Mas enquanto ele não foi curado, ele sofria. Davi, certa vez, ele falando do seu pecado, no Salmo 32, verso 3, ele diz, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu estava lá escondendo, varrendo debaixo do tapete, de vez em quando dando uma penteada no meu pecado, eu sofria. Mas ele disse que quando ele abriu o coração para Deus,
ele se sentiu leve. Parou de definhar. Há muitos que estão sofrendo porque ainda não confessaram os seus pecados. E é interessante que há mais ou menos 3 anos tenho falado na igreja sobre discipulado 1 a 1. E até hoje só 4 homens estão fazendo discipulado comigo. Não vou falar das mulheres que fazem com a Paula, vou falar dos homens. Mas eu tenho visto o crescimento desses homens. E não é por mim, que se fosse depender de mim, eles estavam era no sal, como diz o outro. É por Deus. E eu fico pensando por que os outros ainda não começaram. E talvez seja porque tenho medo de algumas coisas. Ou talvez seja porque tenho orgulho. Não sei qual é a situação, mas eu quero dizer para você que vida na vida é bíblico. Jesus passou boa parte do seu tempo com 12 homens. E desses 12 escolheu 3, a qual ele andava bem mais de perto. E esses homens abalaram o mundo, porque foram curados por Jesus. Desses 12 a coisa foi se multiplicando. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, que quando você abrir o seu coração para outro, e você começar a andar com outro, e você começar a orar com outra pessoa, e você começar a sentir o Espírito de Deus porque tem alguém orando por você, de forma intencional, você vai começar a perceber um mover de Deus tão grande na tua vida, que você não vai entender, mas é porque tem alguém investindo em você. Jesus investiu em você. Ele morreu naquela cruz por você. Mas ele diz, olha, é responsabilidade de cada um também. Por isso, vão e façam discípulos. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele está aqui hoje. Esse Jesus que morreu e ressuscitou, na hora que você for embora, ele vai com você. Porque quando fecharem a igreja, ele não vai ficar preso aqui dentro. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, ele vai com você. Daqui a pouco, quando você for dormir, ele dorme junto com você. Quando você estiver lá no feriado, na chácara, ele está lá com você. Porque ele se importa com você. Por isso, eu não quero desafiar você a procurar alguém para fazer o discipulado com você agora, não. Mas eu quero desafiar você a confessar o seu pecado para Deus. Porque ele está aqui. E ele quer ver você curado. Você não precisa abrir a boca para falar. Que seria talvez um pouco constrangedor. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. E só você e Deus, só você e Ele, contasse aquilo que tem feito o teu coração doer demais. E às vezes até definhar, como disse o apóstolo Paulo. Ou o salmista Davi, perdão. Fecha teus olhos um pouquinho. Tiago, ele nos ensinou muito durante esses 3 meses. Ele nos ensinou como ser igreja. Nos ensinou a ter vida de oração, nos ensinou a tomar cuidado com a língua, a ter comunhão com o outro, a não ser explorado e a não explorar, a viver uma fé em ação através das nossas obras. Tiago nos chamou a não somente envelhecer, mas a crescer e amadurecer. E agora ele termina a sua carta nos chamando a viver uma vida de discipulado, uma vida de confissão. Mas confessa seus pecados agora. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Alguns sofrem. Alguns sentem um peso. Justamente porque, Senhor, ainda não confessaram os pecados ao Senhor. Vem domingo a domingo, Senhor, à igreja, mas, Senhor, não confessam a Ti o que preciso. Outros, ó Deus, ainda não começaram um relacionamento discipulador, onde tem alguém que possa, Senhor, verdadeiramente abrir o coração e saber que vai estar durante aquela semana orando.
Senhor, eu quero te agradecer, quero, Senhor, louvar a Deus por esses irmãos que, Senhor, nós temos feito, Senhor, essa caminhada junto. Ali junto com o herdeiro, ó Deus, eles têm crescido. Abençoe essas vidas. Pai, abençoe a vida dos seus filhos que estão aqui. O Senhor está aqui, o Senhor os amou. O Senhor morreu naquela cruz por eles. Mas o Senhor não ficou só no túmulo, o Senhor ressuscitou, o Senhor foi para o céu, mas o Senhor está presente entre nós. O Senhor sabe o que, Senhor, cada filho e filha passa nesse momento. O Senhor sabe aonde dói. Por isso, Pai, no teu nome, venha com cura nesse momento. Que haja confissões de pecados nessa noite. Que haja, ó Deus, restauração e cura. Que casamentos dessa noite sejam restaurados em nome de Cristo Jesus. Que filhos, ó Deus, sejam curados. Que maridos, ó Deus, se tornem mais amorosos. Que esposos, ó Deus, possam respeitar e amar mais os seus maridos. Ó Pai, o Senhor sabe o que esse irmão, essa irmã precisa. Por isso que teu Espírito Santo visite agora e faça uma mudança completa. Que durante essa semana eles sintam a paz. E que possam, ó Deus, abrir o coração para alguém também. E que esse alguém se comprometa em estar orando, estar intercedendo, estar buscando junto. Leve, Senhor, o teu povo em paz. É que eu te peço, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.